Bonjour à tous, meu nome é Kevin, sou francês, esse é o canal Viva França, onde compartilhamos pouco da nossa vida aqui na França, falando das curiosidades e dicas da língua francesa e de viagens. C'est parti! Bem-vindo a Périgueux, a maior cidade do departamento Dordogne, no sudeste da França. Vamos apresentar o local dos museus, o centro histórico, as boutiques e a catedral. Vamos lá? Então, este local, que no Museu Vezuna, apresenta as origens romanas sobre os restos de uma grande residência galo-romana. Coleções arqueológicas excepcionais contam a história da cidade antiga e o modo de vida dos seus habitantes também, les pétricores em francês. La Poste, como no vídeo da cidade de Limoges, e o Correio do Brasil, que no mesmo padrão francês. Chegamos no centro, podemos ver o carrossel. Que pena, está fechado e eu poderia ir. Estou brincando. Esta é a avenida principal. Tem pouca gente, circulação. Podemos ver uma parte do centro velho, la vieille ville, com uma torre galo-romana. Agora entramos no centro velho, assim podemos visualizar como era antigamente. Até hoje tem residências, lojas e restaurantes. E aqui me lembrou pouco a cidade de Jerusalém. Dentro dos muros. E pouco assim. Legal. Mantendo a mesma estrutura antiga, eu vou mostrar para vocês dentro das boutiques. Vamos escolher duas. Aqui é chique bijou, não vamos entrar, mas que chique. La Grange du Périgord, spécialité, vamos lá. Gélégas, confiture em francês. Bolos da région, gâteau aux noix, nozes, moelleux, croquant. Bonjour. Então são especialidades regionais. Especialidades. Cervejas. Conservas de frutas. Diversos óleos. Trufas. Bem conhecidas em Périgord. Mel. Pâte de fruits artisanal e também conserva de foie gras. Eu não como. Há 10 também. Vinhos, vin em francês, vin rouge, vin blanc, rosé. Boire un canon, c'est sauver un vigneron. Estava escrito.
Bonne journée. Au revoir. Agora vamos dar uma olhadinha na boutique La Ferme Périgourdine. Eu gosto de queijos. Bonjour. Je me permets de regarder. Merci. Meu favorito é queijo de cabra, fromage de chèvre. E o de vocês? Você pode deixar no comentário o seu queijo favorito. Geleias de novo. Bonne journée. Au revoir. Então, o tempo está bonito hoje. Está quente. Este é o Museu de Artes e de Arqueologia do Périgord, Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord. Está escrito no parede, no alto, Musée du Périgord. Então, aqui tem diferentes exposições que são propostas durante o ano. Vamos entrar, mas não vamos visitar, desculpa. Voltamos no centro histórico. Podemos ver o museu militar, le musée militaire. E vamos finalizar com a catedral, la cathédrale Saint-Front. Esta catedral católico-romano está clasificado monumento histórico desde 1840 e un patrimonio mundial desde 1998 no quadro de Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Você deve conhecer Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Este edifício foi primeiramente uma igreja que remonta no século V. Imagina, faz muito tempo. Eu vou fazer menos barulho, mas tem ninguém. Tudo bem. Depois que deixou de ser uma igreja, ela foi um mosteiro no século X e se tornou catedral no século XVII. E uma coisa importante, esta igreja foi restaurada pelo mesmo arquiteto do que o Sacré-Cœur em Paris. Ele se chama Paul Abbado. Cœur de la cathédrale, coração da catedral, e atrás podemos ver o Orgão Grande, le grand orgue da Granja. Chegamos ao fim deste vídeo. Comente o que você mais gostou. Curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima! Merci. No se esqueça de curtir et de se inscrever. Comme c'est mignon. À bientôt!